Amados irmãos em Jesus, boa noite. Que sejamos todos muito bem recebidos aqui, que sejam todos muito bem-vindos, encarnados, desencarnados, e os nossos irmãozinhos que eventualmente estejam assistindo a gente pela internet. Deixa eu ver, parece que não está encaixado. Bom, vamos lá, os recados, amados. Recados para o mês de junho. Nesse ano, o projeto Leia Mais nos convida a todos à leitura do livro Há 2000 Anos, a obra de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. Ambientado na Roma Antiga, o romance retrata uma das existências passadas de Emmanuel, trazendo profundas reflexões sobre o orgulho, a fé, sofrimento e transformação espiritual à luz dos ensinamentos de Jesus. Os capítulos serão deixados na casa semanalmente para quem tiver interesse. E no dia 22 de agosto, às 14h30, faremos nosso encontro especial para trocar ideias, reflexões e aprendizados sobre a obra. Convidamos também todos para a comemoração dos 35 anos da nossa Casa Espírita no dia 30 de junho, às 19h30. Terça-feira, dia 30 de junho, 19h30. A gente vai ter um evangelho cantado com a dupla Ricardo e Eduardo e depois uma confraternização junina com comes e bebes. Quem quiser colaborar trazendo um prato doce, salgado ou bebida, pode ficar à vontade para trazer, tá bom? Os outros recados são os de sempre, né? Acho que a gente não precisa falar. Então vamos direto para a nossa psicografia. A psicografia de hoje tem como título: Qual é a nossa convicção? O bom senso e a lógica responderiam à maior parte da incredulidade humana. Basta ver as obras tão perfeitas e inimitáveis da natureza, em todas as suas expressões, para se chegar ao Criador universal. No entanto, o orgulho não permite a maior parte dos incrédulos chegar a essa simples conclusão. Quem não sabe apreciar as obras divinas, dificilmente consegue vislumbrar a bondade de Deus e perde ocasião de desenvolver a fé, a maior fiadora da alma em evolução. Mediante a dúvida e a inquietação e a incerteza, sempre deixam incontestável a falta de direção. Diante dos escolhos da existência humana, sempre haverá maior dificuldade em superar-se perante o constrangimento da dor. É triste, por outro modo, ver tantos cristãos cientes da realeza de Jesus quedar-se nos desfiladeiros da hipocrisia, da discórdia e do egoísmo. E ainda acrescento, ver tantos espíritas, conscientes de seus conhecimentos e deveres, não praticarem as leis. Precisamos ser fiéis às próprias convicções. Renegar o que já sabemos é renegar o próprio Cristo. Pedro não foi julgado por suas 3 negações a Jesus? Não julgamos Judas por sua traição? Então, por que agir igual? A responsabilidade recai em dose maior àquele que muito recebeu. Não descuidem do autoconhecimento, da fé e das obras. Não sejam hipócritas, desejando o bem sem ainda serem bons, desejando a luz, mas agindo na escuridão dos erros. A maior conquista é dominar-se, deixando o homem velho para trás.
Aquele que triunfa sobre si mesmo já conseguirá, sem sombra de dúvida, semear o bem e a felicidade em qualquer campo por onde trilhar. Mensagem recebida aqui pela nossa irmã Elaine, dia 8 de maio desse ano. Vamos fazer uma oração? Pode apagar a luz. E só de cima. Isso, valeu. A de baixo pode acender. A de baixo. Isso, obrigado. Então, amados, vamos elevar o nosso pensamento até o nosso Pai, o nosso Criador, e a Jesus, o nosso Mestre, e razão do amor pelo qual estamos aqui hoje. Que Jesus nos abençoe mais e mais, ajudando a abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, e ajudando a abrir o nosso coração também. Nós agradecemos essa oportunidade de estar aqui, ouvindo um pouco mais de Deus, de Jesus e do Evangelho, e que nós estejamos acessíveis a esses conhecimentos, para que eles frutifiquem dentro de nós e dê muitos frutos, que ajude a transformar a nossa vida sempre para melhor, e que a gente possa contribuir no bem, na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Então, deixa eu pegar aqui o nosso texto de hoje, o texto que a Marcela sugeriu para a gente, amados, é o cristão e o mundo, tá? Esse texto, na realidade, é um texto de mesmo nome do Emmanuel, tá? Um texto de Emmanuel. Como ele é curtinho, eu vou ler para a gente e depois a gente faz umas reflexões, tá bom? Então ele começa assim, né? O cristão e o mundo. E aí ele cita um versículo de Marcos, no capítulo 4, versículo 28, que diz assim, ó: primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Tá? Então é nesse versículo que ele baseia essa mensagem, não é? Que diz assim: ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Nesse capítulo, o mais forte adversário da alma, que deseja seguir o Salvador, é o próprio mundo. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrena, ninguém lhe examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, em lhe surgindo no coração a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Milhares de olhos que o não viram quando desviado na ignorância e na indiferença, segue-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora e já lhe reclamam espigas das obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais e já se lhe exigem voos supremos sobre as misérias humanas. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo, onde os companheiros não o vejam. Esquece-se o mundo de que essas almas
ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças e por isso mesmo em disputa mais ásperas por rebentar o casulo das paixões inferiores na aspiração de subir dentro da velha ignorância que lhe é característica. A multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz. Ou então, se o companheiro pretende elevar-se, lhe exige de pronto credenciais positivas do céu. Olvidando que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza, resta ao Cristo cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o Mestre. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio da espiga. Amados, o que esse texto está trazendo para a gente, né? Está falando exatamente da nossa própria evolução, né? Da nossa própria busca pela evolução. E uma coisa que eu acho que salta bastante aos nossos olhos é assim, né? Quando a gente está aí perdidão no mundo, não é? Fazendo o que quer e de qualquer jeito, não é? Sem se preocupar com moral, com o evangelho, com a gente se corrigir, não é? Ninguém está nem aí. Ninguém reclama, ninguém nem enxerga a gente. Mas a partir do momento que a gente se propõe a se melhorar, né? Fala, olha, eu estou frequentando o espiritismo, eu estou indo lá na casa espírita, eu estou lendo, eu estou estudando, aí começa o quê? Começam as cobranças. Né? Então esse texto vem trazer para a gente alguma coisa nesse sentido. Né? Porque se a gente reparar, o espiritismo, ele não obriga a gente a nada. O espiritismo em si, né? Ele não fala, olha, é proibido isso, é proibido aquilo, você é obrigado a fazer isso, você é obrigado a fazer aquilo. Né? O espiritismo dá ferramenta para a gente mesmo verificar o que é bom e que não é bom para a gente. Né? Porque, como disse Paulo, tudo é lícito, mas nem tudo convém. E a gente é que tem que escolher. Mas essa busca, ao mesmo tempo, amados, Deus quis que a gente vivesse em sociedade, em família. E é trocando com os nossos irmãos que a gente aprende. Mas a salvação, né? Essa busca nossa, ela é quase solitária. Né? Se eu não me engano, foi a irmã Dulce que falou, né? Para a gente não estar preocupado com a opinião dos outros, porque nunca foi entre nós e os outros. Sempre foi e sempre será entre nós e Deus, a nossa comunhão com Deus. E é isso que a gente vem buscar, não é? Nas religiões e também no espiritismo, não é? Essa afinidade maior, essa fidelidade, essa proximidade com o nosso Criador. E aí a gente decide buscar, né? A gente decide buscar se melhorar. Por quê? Porque chega um momento na nossa vida que todas essas outras coisas que a gente vivia buscando e ninguém prestava atenção, que a gente estava no erro e tal, né? Normalmente, como disse o texto, né? A gente está no erro e ninguém está olhando. Mas quando a gente decide se melhorar, né? A gente, sei lá como é que fala, né? A palavra deixa de ser vitrine e passa a ser vidraça, né? E aí a gente começa a tomar uns fogo amigo, se assim a gente pode chamar, não é? Eu duvido que ninguém aqui nunca ouviu falar, não é? Quando a gente está meio nervoso, quando a gente está meio ansioso, ou qualquer outra coisa do tipo, afinal de contas, ninguém aqui é perfeito, não é? E que alguém não chega para a gente e fala, mas você não é espírita? Você não está indo na casa espírita? Não é? Então, nossos irmãos, eles não perdem a oportunidade
de jogar isso na cara da gente. E o texto de hoje vem falar um pouco sobre isso. Por quê? Porque é muito importante mesmo que a gente faça essa viagem. Independente de qualquer coisa, a gente está nessa viagem. Né? A gente foi matriculado nessa viagem. A partir do momento que Deus criou a gente começa uma viagem. Né? Que, segundo os nossos irmãos espirituais, tem até o nome, né? Do átomo ao arcanjo. Não é? E nós estamos nessa viagem. E com certeza absoluta, um dos melhores momentos na vida da gente é quando a gente se dá conta que não dá para ficar caminhando a esmo, né? Mas que a gente precisa acertar um pouco mais os passos. Tem uma frase também que diz assim, né? Para quem não sabe onde vai, qualquer vento serve. Só que a gente já não é mais folha ao vento. A gente escolheu um caminho. Mas eis que surgem as cobranças. E mais do que as cobranças externas, surgem as cobranças internas também. Quem não se cobra, né, Vânia? Fica se cobrando. Ai, eu quero evoluir logo, não é? Ai, eu queria ter descoberto antes, né? Amados, tudo tem um tempo ideal. E é isso que o Evangelho de hoje vem trazer para a gente. Né? Para que a gente, inclusive até a psicografia falou de algumas coisas assim hoje, né? A gente se espelhar na natureza. Você já viu uma semente dar o fruto antes de dar os galhos, as folhas, as flores? Então, é o que a mensagem vem trazer para a gente. O que será que é o ideal da gente querer para a gente? E aí também, o que é legal? A hora que a gente esclarecer isso dentro da gente, quando as pessoas cobrarem a gente, não vai fazer muito efeito. Importante a gente resolver isso dentro de nós. A gente é que tem que estar satisfeito ou não com a gente. Né? Entendeu? Cada um tem seu ritmo. Todas as frutas da fruta no mesmo tempo? Não dá. O pé de laranja demora quanto tempo a dar laranja? O de milho? O de amendoim? O de melancia? Eu não sei nenhum desses. Diz que a tâmara são 100 anos. Dizem que quem planta tâmara não come tâmara. Pelo menos não daquele pé. Plantar tâmara é um ato de caridade. Você planta para os outros comer. Assim, muita coisa na nossa vida poderia e deveria ser também. A gente tem que plantar sem estar preocupado com quem vai usufruir daquilo ali. Jesus pediu para a gente dar fruto, não falou para quem, né? Dá fruto, mas só dá para esse ou para aquele. Falou para dar fruto. Uma árvore frutífera que foi plantada à beira da estrada. Toma muita pedrada, tem mais essa, né? Eu lembrei disso. Mas assim, num terreno esquecido, ela escolhe quem vai pegar a fruta do pé dela? E mesmo que tome pedrada, ainda assim ela dá fruto, né? E só porque a pessoa tirou fruto na pedrada, ele é amargo? Pior que não. Olha que loucura, né? Quanta coisa a gente pode tirar a respeito da natureza. Né? E aí, mas do que a gente estava falando? Do tempo. A gente está nessa viagem. E o que a gente vai cobrar da gente a respeito de tempo? A gente tem que ser muito rápido? E se a gente for bem devagarinho, tudo bem também? Então qual que é o tempo? O ideal é que seja o nosso tempo, um tempo natural, que é o que essa palavra vem trazer para a gente. Não adianta, a gente não vai dar frutos antes da gente criar a raiz. A gente não vai dar frutos antes da árvore crescer.
A gente não vai dar frutos antes das folhas crescerem. E tudo isso é um processo. Um processo positivo que vai dar bom, né? Mas que a gente tem que ter paciência para esperar as fases. Não adianta hoje a gente querer ser o que a gente não é ainda. Não adianta, não vai ser produtivo. Por outro lado, também ficar guardando o que a gente já é, não é para poder acumular e lá no futuro, sei lá, distribuir mais, né? Também não precisa. Né? É importante que a gente dê conforme o momento que a gente está, mas que a gente seja muito sincero com a gente e com a vida. Né? Assim como as árvores, né? Que na hora que o fruto está pronto, ela não escolhe, não é? Então, um dos pontos principais hoje aqui é a nossa paciência com o nosso próprio progresso. Porque se os nossos irmãos, eles podem ser assim meio cruéis com a gente às vezes acaba sendo um pouco cruel com a gente também. Então essa palavra hoje vem para lançar um bálsamo dentro da gente. O importante é que a vontade seja sincera, não é? E tudo tem um tempo. Por isso que ele cita, não é? A natureza, não é? Porque no nosso afã de evoluir, não é? A gente pode ter aquela cobrança excessiva, não é? E esquecemos que a natureza, né? Tudo tem seu tempo certo. Vamos ler de novo, né? Alguns não estavam aqui. Jesus disse: primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Né? Dá tempo ao tempo. Essa não é só uma lição de botânica, né? Com certeza não é. Não é? Mas uma profunda verdade sobre a nossa alma, sobre a alma humana. Deus deu a vida para a gente. E aí, dentro do possível, ele falou: agora vocês terminem a obra. Né? Nós somos obras das nossas ações. Olha que bênção. Que artista que faz isso, né? Dá vida para alguma coisa e fala: olha, agora você mesmo cuida, você termina. Eu te dou a oportunidade, ó. Ele deu a paleta, ele deu o pincel, ele deu as tintas e a tela. Basta a gente escolher agora com quais tintas a gente quer pintar e com quais tintas a gente está pintando. Né? Então, baseada nessa lição de Emmanuel, né, do livro Verdade e Vida, né, a gente quer entender um pouco o caminho, que o caminho do discípulo é gradual, não é? E quais são também as armadilhas do mundo nesse processo. Como que a gente pode manter a serenidade até alcançar essa maturidade espiritual, não é? Então, Allan Kardec, ele nos ensina que o quê? A evolução é uma das leis divinas que regem o universo. Então, todos nós, tudo no universo está em evolução, tudo, não é? Inclusive a gente. Os mundos evoluem, os seres evoluem, tudo caminha para a perfeição, não é? Mas sob a égide do tempo e da necessidade. E aí a gente trouxe aqui uma certa explicação, de acordo com a doutrina, sobre o que seria a erva, a espiga e os grãos. Então a erva é o momento do despertar. A erva é o momento que a gente está despertando, né? A fé nascente, o primeiro contato com a verdade. E o que ela é? Ela é frágil. E ela precisa de cuidados. E ainda está muito próxima do solo. O que significa isso? Está muito próximo das paixões materiais.
Parece aquela lição do semeador, da sementinha que caiu entre as pedras e teve raiz muito superficial, não é? E logo veio o sol e queimou. Essa é a nossa primeira fé. A gente precisa cuidar dela com muito carinho. Nesse tempo é fácil desistir. Inclusive o texto fala isso, né? Alguns, quando começam a ser atacado, volta para o lodo. Pelo menos lá ninguém está enchendo os picuá, né? A gente precisa tomar cuidado com essa fase. A espiga é o período de provas e estruturação. A alma já se firmou, mas ainda está verde. Ela contém os grãos, mas esses não estão prontos para a colheita. É a fase do trabalho árduo e da lapidação. Qualquer semelhança não é mera coincidência. É a fase do trabalho árduo e da lapidação. Eu creio que nós estamos mais ou menos por aí, né? O grão maduro é a perfeição relativa, a caridade pura, a humildade profunda e a sabedoria que alimenta a si mesmos e aos outros. É o estágio do espírito depurado, que é aquilo que a gente falou, não é? A partir do momento que a gente tiver frutos, a gente não vai alimentar só a gente. E olha a beleza, não é, da criação. Sempre vai ter um para ensinar e um para aprender. Sempre vai ter um com fome e alguém podendo estender um fruto. Que Jesus nos conceda a bênção de hoje em diante a gente ter mais, né, para oferecer do que para pedir. É muito melhor ter para dar do que para pedir. Muito melhor. Que Deus conceda essa bênção para a gente. É muito bom. O dia que a gente efetivamente aprender, né, esse sentimento aí da caridade, essa ação da caridade, ela vai ser assim, os Espíritos dizem que ela vai ser tão natural quanto o piscar de olhos, né? A gente não vai nem pensar para fazer a caridade, né? E aí gera um ciclo virtuoso, né? A gente faz e recebe, não que a gente faça querendo receber, né? Mas você faz, você recebe, você gera um ciclo vicioso, né? Virtuoso em volta da gente, sabe? Aquele dar e receber constante. Porque o que volta para a gente é o que a gente emite, né? Tudo que a gente emite volta para a gente, né? Então, qual que é a conclusão desse item, amados? A gente não pode colher o trigo antes do tempo. Não pode. Nem exigir de um espírito recém-despertado as virtudes de um missionário. A gente não pode exigir dos outros e nem da gente. Eu falo isso, é meio triste, é ruim até para mim de falar, mas é verdade, né? A gente não vai dormir hoje e acordar um Chico Xavier amanhã, infelizmente. Para isso precisa de muito trabalho, muita dedicação, muita entrega, muita humildade, muita aplicação, muito amor no coração, né? Muita transformação, muita ação, muita vontade, muito querer, e de novo, amor, amor, amor e amor em tudo que a gente fizer, né? Porque segundo, né, lá no livro de João está escrito, né, Deus é amor. Lá no livro de João está escrito, Deus é amor. E tudo que a gente fizer com amor prospera, vinga e dá frutos. Infelizmente, não é? As chagas do orgulho, do egoísmo e da vaidade, né, ainda poda muita coisa no nosso agir, no nosso pensar e no nosso falar. Mas a palavra de hoje vem justamente pedir para a gente se tranquilizar, né? Não vai ser do dia para a noite.
vai ser de acordo com a gente vai fluindo com a natureza, não é? Então, a gente não pode colher o trigo antes do tempo, nem exigir de um espírito, como a gente já havia falado, não é? Recém-despertado, as atitudes de um missionário. Há um ritmo biológico e espiritual a ser respeitado. A natureza, amados, não dá saltos. E a gente também não dá. A natureza não dá saltos e a gente também não dá. Então não adianta amanhã a gente falar, não, porque agora eu vou abrir uma casa de caridade, eu vou dar sopa todo dia e eu vou abrigar 500 desabrigados. Não dá. Né? Agora a gente pode começar pelas pequenas coisas. A gente pode e deve começar pelas pequenas coisas. Todo santo dia, quase que a todo momento, a gente tem oportunidade de expressar o bem, o amor e a caridade. Seja no jeito que a gente conversa com os outros. E principalmente os outros mais perto da gente. Né? Eu sei que é difícil também. E sei que é chato bater nessa tecla. Né? Mas enquanto a gente não tratar dessa maneira quem está dentro de casa, não adianta tratar lá fora. Vou fazer uma piada aqui, vocês dão licença, né? Para mim tá fácil, porque eu moro sozinho. Desculpa a piada, né? Mas assim, com a nossa família, né? Com a nossa família. Né? Enquanto a gente não fizer com a nossa família, não adianta querer pegar atalho, viu? E pular estágio. A gente está exatamente com as pessoas que a gente precisa desenvolver, né? Mesmo aqueles que mais irritam a gente. Os que mais irritam são os que mais ensinam a gente, né? A gente estava falando aqui, né, de pedir paciência, né? A gente pede paciência, Deus dá o quê? Oportunidade da gente exercitar a paciência, né? Aquele ente que mais tira a nossa paciência, no fim ele está ajudando, porque ele está ajudando a gente a exercitar, né? E nada é por acaso, né, amados? A gente sabe que nada é por acaso, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, né, amados? A dureza do mundo e a nossa vigilância, né? O Emmanuel alerta, né? Quando o homem comum descansa nas vulgaridades, como está no texto, né? Ninguém lhe examina, né, os passos. Porém, quando a erva tenra surge, começa, né, aquele monte de apontamento, como a gente tinha falado. Esse é o fenômeno da exigência desmedida, né? E eu creio, pelo texto aqui, que a gente não deve aceitar, né? Como a gente falou aqui no início, né? Ser palestrante às vezes não é fácil, né? Porque logo as pessoas ficam imaginando, ele fala tanto, mas será que ele é tudo isso? Né? Claro que não sou, né? A gente está pagando nossos karmas aqui, né? Mas logo as pessoas, né, ficam imaginando, né? Mas não é nada disso, né? É o fenômeno da exigência desmedida, né? O mundo, ainda apegado à animalidade, não compreende o esforço íntimo, né? Que é o que eu ia falar agora, né? A pessoa fala assim, mas você fala tanto, você faz tudo. Eu falo, não, acho que não. Se eu fizesse, eu não estava aqui, eu era perfeito, né? Claro que eu não faço tudo isso aí. A gente está aqui pregando o quê? A verdade, a perfeição. Se fosse perfeito, estava aqui, né? Não estava. Né? Então, aí a pessoa fala, mas você faz tudo? Não. Agora, eu acredito em tudo que a gente fala aqui. Isso eu acredito. Fazer é um processo. Acreditar, aí eu acho que já é um bom passo, não é? A gente acredita nisso. Isso eu acho que é bom, né? A gente acredita, né? Então, o mundo ele não vai entender esse nosso esforço. E aí, eu estou tentando falar e não estou concluindo, né? O que eu falei lá no início. Nosso esforço é entre nós e Deus. É Deus que conhece nosso coração. E se a gente está sendo verdadeiro na nossa vontade de crescer, de melhorar, de fazer melhor,
Né, Beth? É Deus. A gente não deve satisfação para mais ninguém. Né? É Deus que precisa saber do nosso coração, é Ele que conhece o nosso coração. Essa verdade é uma intimidade nossa com Deus. É a gente e Deus. Quis Deus que fosse assim, não é? Cada um de nós somos uma individualidade. Eu não posso fazer as coisas que o Manuel tem que fazer, eu não posso. E vice-versa. Não podemos, amados. É individual. Essa parte é individual. Né? Então é importante a gente estar em paz entre nós e Deus. Né? Então, ele exige, né, do aspirante o bem que ele já... como se a gente já fosse um santo, e a gente não é, não é? Então, qual que é o paradoxo, né? A contradição? Cobra-se daquele que está se levantando após uma queda, que nunca mais tropece. O mundo quer que a espiga e o grão maduro, sem permitir, ele quer, né, a espiga e o grão maduro, sem permitir o tempo da erva, o tempo do crescimento, da evolução e do amadurecimento, né? Não podemos nos escandalizar com as falhas alheias, nem com as nossas próprias, quando estamos na fase de construção. O erro faz parte da aprendizagem. Então a gente precisa aprender a perdoar o outro quando erra e a perdoar a gente também quando erra. O mais importante é que a gente não erre deliberadamente. O texto de hoje, né, a psicografia falou, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. E aquilo que a gente já sabe, é importante que a gente coloque em prática. Agora o restante, feliz ou infelizmente, vai continuar sendo assim. É tentativa e erro. É tentativa e erro. Né? Várias vezes a gente vai ser xingado no trânsito e vai revidar, até a gente parar de revidar. É tentativa e erro, né? E assim na vida da gente também. E aí, amados, já está dando tempo, né? Então, vamos lá para as nossas conclusões, né? Então, amados, a mensagem que a gente trouxe hoje, a mensagem de Emmanuel, com esse nome, né? O cristão e o mundo, né? Nos ensina a olhar para nós mesmos e para os próximos com os olhos de Deus, com os olhos do Criador. Né? Deus vê a erva tenra e a protege. Ele vê a espiga em formação e a aguarda. E vê o grão maduro e o recolhe. É assim que a gente deve olhar para os outros e para nós. Com paz, compreensão, amor, não é? Humildade e compaixão. Por mais que uma pessoa pareça que faz o mal porque gosta, se ela gosta, é porque ela é ignorante. Ela ignora como é bom ser do bem. Tem uma frase meio popularzona, mas é uma grande verdade, sabe? Diz assim: se o malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto até por malandragem. Né? Então, que a gente aplique, né, essas coisas na vida da gente, para que a gente tenha mais paz, né? Mais paz e mais evolução. Né? Que a gente possa olhar para os nossos irmãos com os olhos de Deus. Né? E aí, só uma mensagenzinha final, amados, né? Que a gente possa, a partir de hoje, cultivar dentro de nós a erva da fé, com regas diárias de esperança, sem nos preocuparmos em mostrar aos outros se já somos espiga ou grão. Deixa que Deus julgue. Né? Nosso compromisso é com o tempo de Deus. É isso. O nosso compromisso é com o tempo de Deus. E Deus não está julgando a gente. Ele espera. Né? Então que assim seja.
Obrigado, e vamos fazer nossa oração, né? Amados irmãos de Jesus, convido a todos novamente a elevarmos o nosso pensamento até Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso Guia, numa prece sincera, abrindo o nosso coração, né? E solicitando a Ele que renove nossas forças, a nossa fé, ainda como plantinhas aí, né? Mas que já escolhemos seguir o caminho do bem, o caminho de Jesus, que Ele nos ajude, nos fortaleça nesse propósito, nos encha de força e ao mesmo tempo de humildade. E nós agradecemos, né, por essa oportunidade, que Deus e Jesus nos acompanhem por toda a semana e que principalmente nós estejamos com Ele, né? Que os nossos pensamentos estejam sempre alinhados com Deus, com Jesus e com os benfeitores, né? Com os benfeitores espirituais. A gente agradece imensamente por esse momento e que Deus nos ajude a colocar todos esses ensinamentos em prática e nos acompanhe em paz para casa. Como oração de Pai Nosso, a gente agradece por essa oportunidade, encerra essa parte dos trabalhos para depois fazermos o passe. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, e graças a Deus. Amém.